qual foi o momento que você percebeu na sua carreira que não queria mais embarcar e por quê? Eu não percebi, aconteceu. Eu digo que eu parei de embarcar talvez 10 anos antes do que eu imaginaria que eu iria parar. Na época, quando começou a surgir uma oportunidade atrás da outra, um chamado, foi quando eu decidi começar a escrever o que era o meu blog pessoal na época e se tornou a minha empresa hoje, Portal Marítimo. Nessa época não se falava muito sobre marinha mercante e quando se falava, muitos, não todos, né? Mas perdia-se muito tempo com muita piadinha, muita coisa não séria, muita imaturidade, sempre sobre a desculpa de que não, marinha mercante é isso aí, marinha mercante é isso aí. Eu falava, gente, essa não é a marinha mercante que eu vejo. E eu comecei a escrever esse blog em 2010 e aí a gente começou a ser conhecido por causa das redes sociais. E eu já era conhecido da época do Orkut por causa das comunidades, antigas comunidades, e aí veio o Portal Marítimo e a gente começou a falar mais e mais e mais de marinha mercante. A gente ficou visível. E ficando visível você começa a receber muita crítica. O início foi complicado, foi muita pedrada no início. Pedradas do tipo, você está falando demais sobre a nossa profissão, você está pagando o bizu, e é para deixar assim pouca gente e muita oportunidade, porque vai ser sempre bom para o mercado. Há outras críticas do tipo, quem esse cara acha que ele é? Não acho que eu era nada. Eu tinha ferramenta, eu tinha internet ali, eu fiz o uso. Eu comecei a ficar muito conhecido, algumas empresas começaram a prestar atenção no que eu escrevia, no que eu falava, sobre manutenção, sobre comportamento, e aí comecei a ser chamado. Eu lembro até hoje que a minha primeira entrevista para trabalhar em terra, foi nem para trabalhar em terra, eu fui chamado pela Transocean para participar de um processo seletivo do OMDP, era um programa de trainee da Transocean. Engraçado que eu era o único marítimo, eles só chamavam engenheiros e me chamaram. Eu falei, mas isso é para engenheiro e tal, eu sou oficial de máquinas. Não, nós queremos você no processo seletivo. E foi uma experiência enorme passar por aquilo ali. Foram com várias etapas, aí na última eu acabei não sendo selecionado. Mas foi uma escola, aquilo ali eu falei, gente, estão me vendo em terra. Depois fui chamado, na época, pela Maersk Supply Service para uma entrevista, e era aquela entrevista que eu já sabia que eu não ia entrar, porque eu não era qualificado para a vaga. Mas eu falei, se eu não for, que não é visto, não é lembrado, eu vou assim mesmo. Aí começou uma empresa daqui, uma empresa dali, a empresa que eu trabalhava percebeu, na época, a Petroserv. Na época eu embarcava na SS-70 já, eu estava sendo treinado na SS-70 para ser coordenador de manutenção, desempenhava a função de primeiro oficial de máquinas. Na época não havia coordenador de manutenção, era primeiro AM e o chefe de máquinas era o coordenador de manutenção. Então eu embarcava com o primeiro AM, sendo treinado na função de cima, que essa que era a ideia. E a minha empresa na época ela ofereceu para eu ser o assistente do rig manager de uma outra unidade, chamada Dynamic Producer. É uma FPSO que perfura e tem sistema de posicionamento dinâmico. E aí eu vi que a minha própria empresa já me enxergava também, poxa, ele tem potencial de vir para a Terra. Até que um dia, após uma conjuntura de fatos, eu recebi uma proposta de uma empresa a qual eu devo eu devo 90% do que eu aprendi sobre offshore. Essa empresa, chamada Solstad Offshore, ela foi fundida com a Fastad de hoje, ela é Solstad de Fastad, e eu recebi a proposta de me tornar o superintendente técnico júnior dessa empresa. Assim eu fui o primeiro superintendente brasileiro da empresa, fiquei lá durante um ano e aprendi muito. E eu nunca desenhei isso. A minha vida para a terra foi assim, foi através da Solstad Offshore. Se você falasse, poxa, você esperava na época, aos 30 anos de idade, estar em terra? Não. Eu imaginava que lá pelos 40 e pouco, eu viria para a terra, já com toda uma bagagem de embarques e tal. Mas eu percebi que o que somou foi, sim, o fato de eu ter embarcado muito, o fato de eu me posicionar em relação a certas ideias e certas formas de pensar, tanto técnicas como comportamentais, mas principalmente, que na época foi o pulo do gato, eu ter investido numa formação em gestão, através de cursos que eu não podia fazer presencialmente. Então eu comecei a fazer online. E isso sim fez muita diferença. Achar que você vai vir para a Terra com conhecimento de bordo apenas e que vai safar? Não, você não vai safar.
Gestão é primordial para quem quer trabalhar em terra. Então acabou acontecendo. Eu não acho que, porque eu vim trabalhar em terra, eu atingi o auge da carreira, o topo da carreira, eu fui melhor que ninguém. Pelo contrário, eu teria atingido o auge da carreira se eu tivesse seguido, feito o APMA, me tornado um oficial superior de máquinas e tudo mais. Aí eu teria atingido o auge da carreira. Eu vim para uma carreira dentro da Marinha Mercante, mas paralela à carreira de embarcado. E é uma outra carreira, é diferente, não é a mesma coisa. Continuo tendo todo o respeito pelos meus colegas embarcados, mas eu não tive a oportunidade de chegar lá, né, ao oficial superior de máquinas, apesar de eu ter chefiado uma grande unidade como a Polvo Alfa, onde eu fui responsável por toda a manutenção daquela plataforma. Então, assim, eu não planejei isso dessa forma, simplesmente aconteceu. Como surgiu o Portal Marítimo? Da onde ele surgiu? Quais são os objetivos que você tem com ele para o mundo marítimo? Vamos lá. O Portal Marítimo ele tem a sua origem num outro site. E as pessoas sempre acham que eu tenho problemas em falar sobre isso. Eu não tenho. A nossa origem foi no Blog Mercante, o antigo Blog Mercante, um site onde um grupo muito bom pôde fundar aquele site. Misael Berdete, eu, Fabiano Sola, Caio Marran, Felipe Marques, Neuciane Carrara e outros colegas que participaram ativamente daquele site. O site na época foi idealizado com a ideia de falar sobre Marinha Mercante e eu fiz parte daquela equipe. Nós tocamos o site durante um tempo, mas a partir de um certo momento o site tomou um outro viés, e um viés que não me interessou. Então na época eu achei por bem me desligar desse pessoal, a quem eu devo muito, com certeza. Aprendi essa questão de site ali, como lidar com site, com mídia. E o que eu pude fazer quando eu saí do Blog Mercante, eu já tinha um blogzinho chamado Manutenção Offshore e criei o Portal Marítimo. O que o Portal Marítimo é hoje é a ideia que eu tinha do que seria o Blog Mercante um dia. Mas eu imaginava, poxa, o Blog Mercante não vai acontecer uma empresa chamada Blog Mercante, porque isso não é o nome de uma empresa, mas algo vai surgir dali. E foi bacana, porque no início, quando eu me desvencilhei do pessoal, assim que eu fundei o Portal Marítimo, o site em si, Portal Marítimo, isso foi em 2010, em agosto de 2010, nos primeiros dias eu já tinha assim, milhares de acessos. E a gente começou a falar na mesma pegada que eu falava no Blog Mercante, mas a minha pegada, não a pegada do blog. O blog eram várias pessoas trabalhando, cada um tinha uma visão, cada um falava de uma coisa. Eu resolvi pegar o Portal Marítimo e falar, não, aqui nós vamos falar sim dos assuntos inerentes à Marinha Mercante, ao petróleo, vamos falar sobre notícias, vamos falar sobre o cenário em si em volta da Marinha Mercante, cenário político, e vamos postar materiais técnicos, que é importante. A gente começar a produzir algo técnico, informação técnica para os alunos, para os embarcados. E ali eu podia fazer do jeito que eu queria, tocar a minha voga. Porque era o que eu imaginava que deveria ser o site. Nós seguimos assim. Em 2010, começamos como um blog extensão WordPress. Aí comprei o domínio, começamos a caminhar. Eu pude perceber que as perguntas que chegavam ao blog eram perguntas, muitas de cunho estratégico. Eu lembro que no ano de 2011, grupos de investidores me mandavam e-mails, me fazendo perguntas, que eu respondia assim, vou dar informação. E daqui a pouco aparecia alguma movimentação que eu dei esse bisu pro cara, bacana. Mas eu não enxergava ainda que aquilo era um negócio, era um site. Eu só vim enxergar isso muito depois. Os acessos começaram a ser absurdamente altos. O Portal Marítimo, no auge dele, ele teve uma época de ter 40 mil acessos por dia. Isso é muito acesso. E eu vi, gente, isso vale dinheiro. Tem negócio aqui. Nós tiramos o site do ar por 2 vezes. E engraçado que numa dessas vezes eu fali um colega meu. Em 2012 nós tínhamos formatado um curso que nós vamos até oferecer em breve pelo Grupo Portal Marítimo, que era um curso da área de RH. Nós tivemos 2 turmas lotadas, foram 80 alunos, levantou um capital absurdo. Tivemos chamada para mais turmas,
Tivemos na época um convite da Petrobras para treinar um pessoal dela, porque teve alguns alunos que eram da Petrobras e comentaram sobre o curso, e na época eu decidi fechar o Portal Marítimo para investir na minha carreira pessoal. Eu falei, não é isso que eu quero não, eu vou investir na minha carreira, eu quero ser um executivo da área marítima, eu já embarquei nessa, isso pode me atrapalhar de alguma forma. E assim eu fali um amigo, porque nós estávamos juntos, e ele estava comigo nessa, e ele respeitou, tomou prejuízo, mas hoje ele é meu parceiro no Grupo Portal Marítimo, então eu pude voltar, né? E da segunda vez que eu parei, foi escutando o conselho de um colega de profissão, que eu resolvi dar um voto de confiança a ele. Ele falou assim, olha, você está trabalhando agora nessa empresa, que não vem ao caso, e é uma empresa low profile, eu já estou aqui há muito tempo, então tira o Portal Marítimo do ar, porque isso pode te gerar problemas. Aí eu falei, vou escutá-lo. E tirei do ar, não estava cuidando muito do site, estava postando muito esporadicamente. E acabou que o problema que eu tive não foi por tirar o Portal Marítimo do ar. Talvez se ele tivesse ficado no ar, eu não teria tido uma série de problemas que eu acabei tendo em trabalhando para essa empresa. Problemas do dia a dia, que com a minha rede de contatos eu sempre resolvia. Às vezes coisas assim, peças que a gente precisava, ou um insumo qualquer para um barco, eu entrava ali às vezes, pegava um contato, uma mensagem antiga e caramba, essa pessoa tem isso, a gente fazia contato, e aí comprava e tal, e fazia as coisas acontecerem. E em 2016, quando foi a minha demissão, na crise do meu último empregador, também aqui eu agradeço muito a oportunidade de ter me dado a posição na época de gerente técnico, que foi a Switzer, a empresa de reboque portuário do Grupo Maersk, referência em reboque portuário, aprendi muito dessa empresa. Quando eu fui desempregado, eu me vi diante de um mercado em crise, diante de um mercado em retração, e o que eu tinha na minha mão era a marca que eu já tinha criado, Portal Marítimo. Falei, gente, vou dar um passo. Peguei o meu CNPJ, que desde 2010 eu tive esse cuidado de abrir, era de microempreendedor, transformei numa Eireli, que é uma empresa um pouquinho maior, e falei, gente, tanta gente me perguntou tanta coisa, e eu nunca quis receber por isso, porque eu falava, eu não posso receber dinheiro porque eu sou empregado por alguém. Como é que eu vou explicar isso depois? Só que eu não sabia que eu estava construindo a minha carteira de clientes. E graças a Deus, antes de eu ter a papelada do Portal Marítimo, já como Eireli, como Grupo Portal Marítimo Eireli, eu já tinha 2 contratos com duas grandes empresas norueguesas, a Marine Solution e a Boat Labs, já aguardando. E foi o primeiro contrato do Portal Marítimo. Foram contratos longos para a crise, contratos de quase 1 ano, que nós podemos cumprir o contrato e fazer o que nós nos propusemos, e dali apareceram outros. No meio disso, a proposta do Portal Marítimo, né, chegando na última parte da sua pergunta, a princípio era se manter dando essas informações para o mercado, e como um espaço de credibilidade que atraía acessos, e dentro desse espaço nós poderíamos ir colocando agora coisas que a gente faria. Primeiramente, nós daremos consultorias de diversos tipos dentro da área marítima offshore. Então, poxa, você como empresa tem um problema, você não está conseguindo achar um insumo, algum departamento seu não está funcionando redondinho, a gente tinha expertise, e a gente, quando eu falo, não sou eu. O que ninguém sabe, eu tenho 12 pessoas comigo. Então nós somos muitos, mas por escolha do pessoal, quem aparece mais ali sou eu, o Alan Lameira, o Alexandre Castro, agora aparece um pouquinho mais, o Leonardo Massicano, que é um grande profissional também. A gente é quem mais aparece ali, mas somos 12 no total. A proposta do Portal Marítimo hoje, além dessa consultoria, é a parte de treinamentos que vem crescendo muito. Lançamos um produto do curso Executivo de Operações Marítimas, que muitos confundiram com o shipping. Inclusive pessoas do shipping foram fazer o curso e tomaram susto. Poxa, é diferente, justamente diferente. Por isso que nós viemos com essa proposta. Por isso que hoje nós temos pedidos de curso, pedidos de turma. Temos pedidos hoje para abrir a turma em outros estados. Temos pedidos hoje para abrir turma Paraná, São Paulo, Recife, Vitória. São pedidos que a gente está atendendo aos poucos, de acordo com a nossa estrutura, que está sendo incrementada. Outros negócios foram surgindo. Recentemente fiz uma viagem para fora, pude fechar grandes parcerias e negócios em Dubai, e era um sonho para mim ir para Dubai. Cheguei lá e fui trabalhando, ainda pude conhecer aquele local.
Então o Portal Marítimo hoje é isso. Ele tem esse viés da consultoria e tem clientes da consultoria hoje fazendo todos essa área marítima ligados à marinha mercante, tanto operacional como a parte de RH, parte de exportação também de produtos e a parte de treinamentos, que está praticamente virando uma empresa à parte. Que em breve essa empresa vai ser tocada quase que totalmente pelo Alan Lameira, que hoje é o meu braço direito do Grupo Portal Marítimo. Nessa esteira depois, posteriormente, surgiu algo que muito me interessa, foi até pouco divulgado aqui na escola, assim, eu soube depois que foi criada, que foi a Sociedade Brasileira da Marinha Mercante. Sim. Eu gostaria de saber um pouco mais, você é vice-presidente, saber Sim. o que é ela, qual é o propósito dela, e se vocês estão enfrentando algum tipo de preconceito, porque eu já cheguei a ler uns comentários no Facebook meio que ironizando a Sobraman. Existe isso com vocês? Vamos lá. A Sobraman, ela é uma ideia que veio de uma ideia antiga chamada Conselho Federal de Marinha Mercante. Essa ideia não foi concebida agora, essa ideia foi concebida há aproximadamente 10 anos atrás e começou a se concretizar com reuniões há 8 anos atrás. Nessa ideia nós queríamos alguma entidade que ela pudesse passar para a sociedade civil uma visão neutra, não de quem forma, não de quem representa algum lado desse mercado, mas que a sociedade estivesse consciente e tranquila da atividade da marinha mercante e das implicações. O que a gente não queria nunca é o que acontece hoje em muitos países da Europa, onde as pessoas olham para o mar, veem um navio e só conseguem enxergar um agente de poluição potencial. Isso prejudica, isso gera uma pressão em cima da atividade que a prejudica. Essa ideia de Conselho Federal de Marinha Mercante, nós esgotamos as possibilidades, indo a Brasília através do nosso network, conversando com muita gente e vendo que, para ele se concretizar, teria que se mover uma estrutura muito grande e mudar as estruturas antigas do meio da marinha mercante, que não seriam mudadas assim. Nessa brincadeira, algumas pessoas, que inclusive hoje são críticas da Sobraman, que eram do grupo, foram convidadas a se retirar ou se retiraram sozinhas, porque pregavam a revolta total, a retirada da marinha disso tudo, e isso é hoje, na atual conjuntura, impossível, inviável. A gente sim ainda deve muito à marinha, tudo que acontece na nossa profissão, coisas boas, coisas ruins, enfim, eu falo, está ruim com a marinha, tire a marinha que você vai ver. Então viemos com essa proposta de ser uma entidade cujo o objetivo dessa entidade é dar um grupo de profissionais com uma opinião técnica baseada em algo concreto, baseada em carreiras, em expertises devidamente comprovadas. Isso se comprova através da composição da nossa equipe. Em relação às atividades da Sobraman e a resistência, ela existe, é normal. Qualquer lugar que você chega com uma ideia nova, a resistência ela vai sempre existir. Cabe a gente quebrar essa resistência. E nós somos o tipo de entidade, o nosso grupo hoje está muito coeso. É aquela velha história, né? As críticas não nos abalam, mas chamam a nossa atenção, nós somos abertos às críticas, e os elogios não nos envaidecem, a gente não pode. A Sobraman hoje é uma entidade que ela tem funcionado muito mais nos bastidores. Eu costumo falar que quem está utilizando a Sobraman sabe. As autoridades sabem disso, o que a Sobraman tem feito. E por enquanto a gente prefere deixar assim, por uma série de outras questões, mas em breve a Sobraman vai poder aparecer muito mais. O site está sendo finalizado, essas resistências estão sendo quebradas, essas resistências são, digamos, não é nem força, mas elas são órgãos e são grupos que existem há tanto tempo e que sim, prejudicaram sim a marinha mercante por tanto tempo, que hoje, ainda que você chegue com uma ideia de parceria, estamos no mesmo barco, vamos ajudar a nossa profissão, elas não entendem muito, mas aos poucos vão entendendo. E a nossa decisão de ficar atuando mais nos bastidores foi justamente acertada devido a isso, devido a alguns choques que surgiram e que nenhum partiu da gente. A Sobraman já foi atacada algumas vezes, publicamente, e nós nunca revidamos, porque nós falamos, nós escolhemos os nossos inimigos e não temos inimigos. E o último lugar que a gente quer ter inimigo é dentro da marinha mercante. A marinha mercante ela é a nossa amiga, são os nossos amigos. Estamos aqui para servir a marinha mercante. Então o propósito da Sobraman é esse. Os objetivos estão no nosso estatuto,
Nós divulgamos a Assembleia, tivemos uma Assembleia lotada de formação, o Estatuto foi divulgado, os objetivos, tudo isso, que eu sempre falo. Critique o que você conhece, não o que você não conhece. O desconhecido, ele causa o temor em muita gente, principalmente quem está na zona de conforto. Esses sim, esses temem a sobramão, sem razão nenhuma, mas enfim, nós convidamos esses também para estarem perto da gente. Nós somos todos acessíveis, todos têm nossos contatos, chega, faz o contato. É o que eu sempre falo. Você tem problema com o seu empregador? Não procure a sobramão. Tente resolver com o seu empregador. Não resolveu? Procure o seu sindicato. Até porque nós não somos um sindicato. E nem temos a pretensão. Os sindicatos já estão estabelecidos aí na Marinha Mercante. Tem dúvida? Procure o seu sindicato. Se as pessoas procurassem mais os seus sindicatos, elas se inteirariam mais sobre essa atividade sindical que nada tem a ver com a sobramão. E, inclusive, esses problemas que confundiram o sobramão com o sindicato nem teria acontecido. E se eu fosse falar do objetivo principal da sobramão, né? Sobramão é estimular na Marinha Mercante a ciência, o estudo científico, a busca pelo conhecimento, o aumento ainda maior dos padrões da segurança nas operações offshore, de cabotagem, enfim, é para isso que a gente está aqui, para ser mais uma voz da Marinha Mercante. Eu falo e volto a repetir, a Marinha Mercante ela não tem dono, não existe dono da Marinha Mercante. Somos uma profissão, então temos que procurar sim conviver em harmonia as diversas entidades e mostrar que viemos. E a sobramão está sendo convidada para tudo, né? Nós somos convidados para os eventos dentro da comunidade marítima, fora da comunidade marítima. Estivemos em Londres em reunião com a INCA e com o Nautical Institute. Estivemos em Dubai, reunidos com a Autoridade Marítima de Dubai, com a Dubai Maritime City. Tivemos algumas interações com outras entidades, então, dentro e fora do Brasil, com a classe política também, falando sobre a profissão, falando da importância, e a gente tem atuado mais nos bastidores, e essa é a nossa proposta. A gente não vai entrar em polêmica nenhuma sindical, do direito dos marítimos e tal, essa não é a nossa proposta. Então, eu sempre falo, marítimo, você tem dúvida? Trabalhista? Procure o seu sindicato. É ele que deve te representar. E se a representatividade dele te agrada ou não, isso não é algo que a sobramão possa resolver. Só vocês podem resolver. Então eu espero que tenha ficado assim, bem claro o nosso papel. Agora, última pergunta. Dada essa nova alta do petróleo, expectativas de construções de novas unidades de plataforma, se você fosse hoje aluno da EFUN, olhando para o mercado de trabalho, você investiria no offshore ou ainda teria esperança na grande cabotagem, grande pequena cabotagem? Se eu fosse aluno da EFUN hoje, e sempre que eu venho aqui nessa Alameda Alegrete eu me sinto aluno da EFUN, eu continuaria pensando da forma que eu pensava naquela época. Eu investiria em ser um oficial da Marinha Mercante. Independentemente se é cabotagem, se é offshore, os alunos da EFUN têm que entender para isso, eles são formados para o mar. E o mar é muito grande. O mar, ele tem diversas atividades. O que eu sei é que o nosso mercado hoje é completamente dependente de petróleo, por toda uma conjuntura geopolítica no mundo e no Brasil socioeconômica, cresceu muito a atividade junto ao petróleo. Gerou-se muitas vagas de emprego, que de repente foram tiradas. Então o aluno da EFUN deve focar nisso, em se formar um oficial da Marinha Mercante. Que ele pode ir para um rebocador, como ele pode ir para um navio, como ele pode ir para uma plataforma, como ele pode ir para um empurrador, como ele pode ir para onde ele quiser no mar. Acho muito importante nesse momento que os alunos da EFUN comecem a olhar para fora do Brasil também. É um projeto hoje, meu, pessoal, como marítimo por formação, de começar a incentivar isso, falar sobre a carreira lá fora, porque os senhores entram para uma escola que formam vocês num padrão internacional, lhe dão uma certificação internacional, mas que para você embarcar internacionalmente, você tem que saber qual é o caminho. A SOCIR brasileira não vai te embarcar internacionalmente, mas existe um caminho que nós vamos falar, divulgar, na verdade, como você faz para ter a documentação de outro país e poder aplicar, muitas vezes fica na internet. As vagas estão aí. Se nós quisermos limitar a nossa carreira ao Brasil, também podemos limitar, mas é uma escolha. E aí você está fazendo assim, minha profissão é uma profissão global, internacional.
num mercado que é globalizado. Eu fico no Brasil, ou eu começo a expandir para olhar o mundo? Aí é a escolha de cada um. Então, se eu pudesse dar uma dica hoje para o aluno da IFON é essa. Você vai se formar um oficial da Marinha Mercante, um marítimo. E principalmente para aqueles que falam, mas não está bom, poxa, que eu investi. Eu sempre pergunto, pessoal, qual é o preço de um sonho? Se você sonhou com isso, se você se esforçou, se você está aqui, será que vale a pena você largar isso tudo porque o mercado está ruim? De repente até vale. O que a gente não pode é pegar uma pergunta que ela deve ser feita individualmente e querer gerar uma opinião geral, ou entidades ou pessoas quererem criar uma opinião geral sobre uma conjuntura de mercado da Marinha Mercante, sendo que é uma carreira que por si só, ela exige muitas escolhas individuais, e são essas escolhas que vão fazer a diferença. Então, alunos do IFON, formem-se oficiais da Marinha Mercante. O mundo está aí. A sua profissão é uma profissão global. Cabe a você achar o caminho. É isso que eu teria para deixar aí para os alunos. Muito obrigado.